Oi, meu nome é Maíra, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino de Sergipe, da Educação Básica, do Ensino Fundamental Maior. Eu normalmente não faço esse tipo de vídeo, eu tenho um canal no YouTube, mas é um canal de dança e atividades escolares. Mas eu venho sentindo uma angústia muito grande e eu hoje senti necessidade de compartilhar algumas das questões que me angustiam. E como estamos em quarentena, o compartilhamento será por vias virtuais mesmo. Nós estamos vivendo no país talvez uma das situações mais graves da história dessa nação. Não só pela pandemia, que é uma situação global, mas pelas lideranças que nós temos atualmente nesse país. Não é do desconhecimento de ninguém que tem a capacidade de entender isso, que o nosso presidente, ele é um genocida, ele é uma pessoa com sérias limitações cognitivas, uma pessoa má, comprometido com a morte mesmo. Ele mesmo fala, ele afirma que a única coisa que ele sabe fazer na vida dele é matar e mais nada. Mas a situação se torna muito pior quando você tem um judiciário e um legislativo que estão completamente omissos, abandonando a população, uma população de 200 milhões de pessoas, ao total desengano. Nós estamos soltos à nossa própria sorte. Mas ainda não é isso que me angustia. O que me angustia é que essa aberração que nós temos no governo, ele tem o apoio de 30% da população desse país. E quando a gente fala 30%, eu estou falando só dos votantes. Se você colocar aí crianças, idosos, pessoas que não votam, população de rua, população marginal, isso chega a quase metade da população desse país. Isso significa que pelo menos metade da população desse país acha que um chefe de Estado não deve dialogar, que um chefe de Estado não deve cumprir protocolos, que um chefe de Estado, que não tem problema algum de um chefe de Estado não ler o que assina, que não tem problema nenhum de um chefe de Estado descumprir as leis, que não tem problema algum em nepotismo. E principalmente, essas pessoas, elas simplesmente não entendem o valor da vida quando um chefe de Estado caçoa publicamente de milhares de mortos e as pessoas simplesmente riem porque é assim. Eu há muito tempo, eu sou professora da Rede Estadual desde 2012, são 8 anos, eu venho trabalhando na formação desses indivíduos. Eu pego esses meninos e meninas com cerca de entre 10 e 12 anos de idade, os acompanho até os 16, 17 anos de idade. Esses meninos e meninas entram na escola, a maior parte deles sem saber ler nem escrever. Eu estou falando do 6º ano do ensino fundamental maior. 70% das crianças de Sergipe adentram o 6º ano ou sem conseguir ler e escrever, ou sem conseguir decifrar uma única frase que lê. É pedir demais que uma pessoa que não seja capaz de ler uma frase tenha algum senso crítico. Fala-se muito de questões políticas, mas eu queria entrar agora numa questão cognitiva. Nós estamos diante de uma geração, e não é essa geração agora no 2000, a gente está pelo menos há 30 anos, de uma geração que não tem capacidade alguma de compreender o simbólico, que não tem capacidade alguma de compreender o metafórico, que não tem capacidade de análise nenhuma, cujos conceitos são impossíveis de ser compreendidos. É uma grande hipocrisia que quem está fora da educação coloca que não existe aluno que é ineducável, que não existe ninguém burro. Existe. A gente está numa sociedade de limitação e atrofia cognitiva. A prova é que esse senhor
foi eleito a partir de fake news absurda. Pessoas votaram nesse senhor, de fato, acreditando que em creche havia mamadeira erótica. De fato, eles acreditavam, e todos eles, ou a grande maioria deles, têm filhos em escola pública. Eles acreditavam que na escola pública que eles não vão, que no material letivo que eles não abrem, porque se eles abriram, podiam ver, havia conteúdo sexual, conteúdo pornográfico. Ao mesmo tempo que essa população que acredita que a Terra é plana não vê problema algum em a eleição do presidente dele ser comemorada num prostíbulo, ele ser apoiado por um ator pornô. Eles não veem problema algum em ter um presidente que diz que não lê o que assina e que só nega imposto, entre outras barbaridades. Talvez eu esteja divagando demais, mas o que eu queria mostrar para vocês é... tem uma gênese nisso. Essa gênese tem 2 pontos. Uma escola de péssima qualidade, e uma mídia de excelente capacidade técnica, onipresente, que é imbecilizante, que é lobotomizante. Esses meninos, eles nascem e crescem ouvindo músicas que tem uma nota ou duas, que tem uma palavra sendo repetida ou duas ao mesmo tempo, e essas palavras estão sempre ligadas ou a ato sexual violência ou a violência. Só tem sexualidade violenta e pornográfica ou violenta. Para quem tem algum tipo de conhecimento a nível cognitivo, sabe que quando você tem uma palavra repetida infinitamente, isso entra no sistema de mantra. E o mantra, ele entra diretamente no subconsciente, você não tem ação sobre ele. Fora isso, todo o imaginário, todo o simbólico que essas pessoas têm, e eu estou falando dos meus alunos que vão virar pais de outros alunos e são eleitores desse cidadão, são construídos pelas novelas e pelo cinema norte-americano e pelas igrejas, mas a igreja eu vou chegar depois. Na novela tudo é muito fácil, tudo é muito mágico e tem final feliz e nada é muito complexo. E são essas narrativas e não as narrativas da escola que guiam a vida dele. Então é fácil. O vilão é vilão, o mocinho é mocinho, você confia no mocinho e acabou. Quando a mídia constrói um grande vilão, muito simples. Agora, quando esse mocinho, ele é igualzinho a um filme de ação, desse filme bem bobo, babaca, que esse povo adora. Como é um mocinho de um filme de ação? Ele é bronco, ele é grosso, ele é chucro, ele é másculo. Ele tem desprezo total pelas regras e pelos protocolos. Vamos pensar Duro de Matar, o Rambo, qualquer um desses filmes que eu não assisto. Eu estou citando, desculpa, filmes muito antigos porque eu não assisto esses filmes. O mote desse cinema é: eu tenho uma missão, eu destruo tudo, eu desconsidero a vida, eu humilho os outros, mas minha missão foi alcançada. Bolsonaro é de fato um mito. Ele é um ícone, ele é um símbolo dessa tosquice, dessa burrice, dessa narrativa de ficção classe B de baixa qualidade, que é o que permeia a mente de todas essas pessoas. Porém, eu tenho a igreja indo para o mesmo lado, da dicotomia do bem para o mal, que o bem vence sempre, o mal é mal e tem que ser combatido a qualquer maneira. Eu tenho a mídia lobotomizando essas pessoas o tempo todo e fornecendo só conteúdo sexual e violento ou completamente fútil. E eu tenho uma escola que não serve pra nada. Nada. Pra absolutamente nada. Nada. É a receita perfeita para um desastre. E esse desastre a gente já tá vivendo. E não adianta dizer que o planeta vai muito bem sem a gente. O planeta vai muito bem sem a gente, vírgula. Porque enquanto tudo isso está rolando e a gente está trancado em nossas casas impotente,
A Amazônia está sendo desmatada, terras indígenas estão sendo invadidas, índios estão sendo assassinados, ecossistemas e todos estão sendo devastados impunemente. E essas situações, elas não são regeneráveis. Um ecossistema que você destrói, se destrói. Quem morou em Aracaju na década de 80 e 90 sabe muito bem o que é. Você tinha uma Atalaia nova com um ecossistema maravilhoso e não tem, acabou, destruiu, não vai voltar mais. O Rio Sergipe morreu, não tem mais. A Praia da Caueira acabou, não tem mais. A Praia Formosa acabou, não tem mais. E essa destruição acontece em ritmo exponencial. O mais desesperador em relação a isso tudo é que não adianta um impeachment, não adianta substituir esse cidadão, não adianta uma alternância de poder, que eu não creio que vai acontecer, já que a formação intelectual, moral, cultural, simbólica de um ser humano é uma formação lenta, contínua, cara. Nós não vamos conseguir desimbecializar esta massa de 100 milhões de imbecis que acreditam que a Terra é plana e acham muito engraçado o presidente rir de 6 mil mortes do dia para a noite. Isso não se resolve com uma canetada. Isso não se resolve num tratado. Isso não se resolve com dinheiro. Nós chegamos a um ponto que eu não sei mais o que fazer. E eu acabo aqui porque eu não sei mais o que fazer. Eu já tô desesperada e eu tô dividindo com vocês e a bola é de vocês agora. Quem quiser acrescentar alguma coisa aí, beleza. Grata pela atenção.